Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo, que está a me ouvir, selem com um amém. Estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus, e o que Deus nos falar, nós falaremos para os nossos irmãos e ouvintes. Somos examinadores das Escrituras Sagradas. Deus nos deu o dom para discernir as Escrituras Sagradas nos seus originais. Não vamos além das Escrituras, só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Os religiosos dizem que crê nas Escrituras, mas isso não é verdade. Os religiosos crêem nas Escrituras. Crê nas Escrituras na teoria, na prática. Eles negam as Escrituras. Vamos examinar um ponto das Escrituras Sagradas e vamos meditar com os nossos amados irmãos e ouvintes. Revelação de Jesus Cristo para o seu servo João. Qual Deus deu a João essa revelação na ilha de Pátimo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 27. Vamos ver o que Jesus Cristo mostrou para o seu servo João nas revelações na ilha de Pátimo. Disse João: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono me disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer dará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos anjos que tinha as 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel, ou seja, dos filhos de Israel. Ao oriente vi 3 portas, ao norte vi 3 portas, ao sul havia 3 portas, ao ocidente havia 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medida, uma cana de ouro para medir a cidade,
as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura, e mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, e largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pérolas preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sardo, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopásio, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, ou seja, não vi templo, porque o seu santuário, o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem que o pratique abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, acabei de ler esta passagem das Escrituras para a nossa meditação. Vamos meditar nestas santas palavras reveladas para João no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 27. Irmãos e ouvintes, só ouçam esta mensagem se vocês creem nas Escrituras como inspiração divinas. Só ouçam esta mensagem se vocês creem que as Escrituras é a nossa regra de fé e conduta cristã. Só ouçam esta mensagem se vocês crêem na verdadeira graça de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Só ouçam esta mensagem se vocês crêem que a nossa salvação eterna está em crer que Deus é único e verdadeiro e em Jesus Cristo a quem Deus enviou para salvar os pecadores que se arrependerem dos seus pecados aqui na terra. Só ouça estas mensagens se vocês creem que a lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo. Estes são os pontos de partida para que os irmãos ouçam esta mensagem. Irmãos e ouvintes, se vocês estão de acordo com estes requisitos, ouçam a nossa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos em Cristo Jesus, podemos dar crédito a estas revelações de João na ilha de Patmos? Se podemos dar crédito, vamos meditar no que Jesus Cristo revelou para João na ilha de Patmos. Jesus Cristo mostrou para João o novo céu e a nova terra. Depois que este céu e esta terra foram desfeitas, e já não existia mais, João viu a nova Jerusalém que descia do céu, como uma noiva ataviada para o noivo. Depois de tudo isso, João viu
uma voz vinda do trono de Deus e do Cordeiro, que dizia para João: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles Deus habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem haverá mais lamento e nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. O velho céu e a velha terra já não existem mais, porque Deus fez tudo novo, novos céus, nova terra, aonde vai habitar a justiça e a verdade. E neste novo céu e nesta nova terra não vai habitar a mentira e a desonestidade e a abominação, a mentira e a hipocrisia. Nem quem ame ou que aprove a mentira nesta terra. A lista é grande de quem não vai poder entrar no novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém celestial. João viu que estava assentado sobre o trono, dizendo para ele: eis que faço nova todas estas coisas. Tudo que era velho já passou e já não existe mais. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, em Cristo Jesus, quantas e quantas milhares e milhares de pessoas que estão lendo as Escrituras e não estão entendendo o que está escrito nas Escrituras? Quem pode dizer hoje: eu estou lendo o livro do Apocalipse e estou entendendo? Me dê um exemplo de um líder religioso que está lendo as Escrituras e está entendendo? Me dê um exemplo de um líder religioso que está lendo o Novo Testamento da graça do Filho de Deus e está entendendo? Vamos voltar à nossa meditação no Apocalipse. João continua nas suas revelações e disse: e disse-me ainda: está cumprido, tudo se fez novo. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem estiver com sede, venha a mim e beba da água da vida. Quem tiver sede, venha beber de graça da água da vida. Venham beber da fonte das águas da vida. É de graça, é sem preço, porque o preço já foi pago pelo Filho de Deus na dura cruz do Calvário. A fonte da água da vida é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Depois que Jesus Cristo oferece a água da vida para quem quiser beber de graça, agora Jesus Cristo faz uma promessa para os vencedores, que eles vão herdar o novo céu e a nova terra. E para os vencedores, além de herdar o novo céu e a nova terra, Deus ainda vai lhes chamar de meus filhos. E os seus filhos terão o direito de chamar Deus de Pai, Pai Celestial. Agora, irmãos, Jesus Cristo mostra para João uma lista de pessoas que não vão poder entrar na cidade santa Nova Jerusalém. Vamos à lista de pessoas que não vão poder entrar na cidade santa, no novo céu e na nova terra. Começa pelos medrosos e covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos. Para toda esta lista de pessoas, Deus tem um lugar já preparado, que se chama Lago de Fogo Ardente, que é a segunda morte. Para quem não sabia, vai ficar sabendo agora o que é a segunda morte. A segunda morte é a morte da alma lançada no fogo eterno, aonde o bicho não morre e nem o fogo nunca se apaga, disse o próprio Jesus Cristo nos Evangelhos, Marcos 9,
12, 42 a 50. Mateus 18, 7 a 11. Apocalipse 20, 10 a 15. Apocalipse 21, 8 e 27. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para os sistemas religiosos da terra, não dá para conciliar as Escrituras com os sistemas religiosos da terra. Irmãos, me mostre aonde tem um sistema religioso na terra que não tenha incrédulos, que não tenha abominação, que não tenha homicidas, que não tenha adúlteros, que não tenha idolatria, que não tenha feiticeiros, que não tenha mentirosos. É lamentável de se dizer que toda esta lista do Apocalipse tem dentro de todos os sistemas religiosos da face da terra. O que mais tem dentro dos sistemas religiosos da terra, hoje no século XXI, é mentirosos e falsos profetas, e abominação e adultério. Irmãos, depois que Jesus Cristo mostrou para João o novo céu e a nova terra, e em sequência mostrou a lista dos que não vão poder entrar na cidade santa, a nova Jerusalém celestial. Agora vem um dos anjos de Deus e mostra para João 7 taças cheias de pragas, ou seja, de doenças incuráveis. Este anjo falou com João e disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Irmãos, a esposa do Cordeiro não pode ter nenhuma destas abominações que está escrito em Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15. Irmãos, em Cristo Jesus, o inimigo das nossas almas está trabalhando fortemente nesses últimos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para enganar os sistemas religiosos da terra. É o local que mais ele engana o povo, é dentro dos sistemas religiosos da terra. Ele está ocultando para os sistemas religiosos da terra as escrituras nos seus originais. Me mostre um líder religioso pregando na sua igreja ou na sua religião, Apocalipse 21, 1 a 27, Apocalipse 22, 15 a 21. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, talvez tenha irmãos que vai ouvir esta mensagem, que tenha mais de 50 anos que ele está num sistema religioso, porque o povo acha hoje que tem muitos anos de evangélicos, de religião, isso é alguma coisa diante de Deus e não vale nada. Me diga, quantas vezes os irmãos já ouviram o seu líder religioso pregar para vocês sobre a lista dos que não vão poder entrar na cidade santa, Nova Jerusalém Celestial? Eu, o irmão Ferreira, que falo com os irmãos através desta mensagem, eu passei muitos anos da minha vida dentro dos sistemas religiosos aqui da terra, sistemas católicos e protestantes. Nunca eu ouvi um pregador pregar na igreja sobre a lista que tem nas Escrituras dos que não vão poder entrar na cidade santa, Nova Jerusalém Celestial. Irmãos, em Cristo Jesus, será que os religiosos do século XXI conhecem esta lista do Apocalipse dos que não vão poder entrar no céu, na Nova Jerusalém? Irmãos, não vou comentar sobre a cidade e os seus muros e o que João viu sobre a cidade e os muros da cidade. Porque para todos que estiverem nesta lista do Apocalipse, não vão poder contemplar a cidade e os seus muros, a menos que saiam, se convertam hoje desta lista do Apocalipse, saiam hoje desta lista do Apocalipse, ao ouvir a nossa mensagem da última hora, com uma palavra original revelada do trono da graça de Deus nos céus. Irmãos, Deus não vai fazer surpresa para ninguém aqui na terra. Deus está levantando os seus atalaias da última hora com a palavra original.
Os seus atalaias, ou seja, os atalaias de Deus, não acrescentam e nem diminuem. Os atalaias de Deus só vão até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, os atalaias de Deus param também. Não vamos além das Escrituras. Irmãos, o livro mais difícil de se entender hoje é o livro do Apocalipse. Por quê? O livro do Apocalipse é o livro da revelação de Deus para João na ilha de Patmos. Mais de 90% dos religiosos do século XXI não estão entendendo o livro do Apocalipse. Irmãos, vamos lhes fazer uma pergunta. Você já ouviu alguém falar para você quem são os cães do Apocalipse 22:15? Que não vão poder entrar na cidade santa, Nova Jerusalém, vão ficar do lado de fora batendo na porta? Me respondam, com base nas Escrituras, quem são os cães do Apocalipse 22:15? Eu nunca ouvi nenhum líder religioso pregar na igreja sobre os cães do Apocalipse e quem são eles. Mas realmente, irmãos, quem são os cães do Apocalipse 22:15? Na lista dos que não vão poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém celestial, os primeiros da lista são os cães. E depois vem uma quantidade de pessoas que está na lista dos que não vão poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém celestial. Irmãos, em Cristo Jesus, o anjo de Jesus Cristo mostrou para João que nesta lista estão os medrosos e covardes que se omitem de pregar as verdades das Escrituras para os povos da terra. Não podemos nos omitir de pregar as verdades das Escrituras para os povos da terra. Paulo disse que nós temos que pregar as verdades das Escrituras a tempo e fora de tempo. Em todo tempo é necessário se pregar as verdades das Escrituras. Chegou o tempo que não podemos nos omitir de pregar as verdades das Escrituras para os povos da terra. E como nós podemos pregar as verdades das Escrituras para os povos da terra? O único meio de se pregar as verdades das Escrituras para os povos da terra é pelas redes sociais. Abra um canal nas redes sociais, gratuito, sem custo, é de graça. Que isto é a oportunidade de o pregador se pregar a verdade das Escrituras para todos os povos da terra. O mundo inteiro ouvir através das redes sociais. Tem oportunidade de ouvir as verdades das Escrituras. Agora tem uma coisa, irmãos. Se você quiser milhares e milhares de seguidores no seu canal, não pregue a verdade das Escrituras. Pregue mentiras e coisas pertencentes a este mundo. Se você for pregar as verdades das Escrituras, são poucos os seus seguidores no seu canal. Irmãos, eu agradeço a Deus pelo meu canal nas redes sociais, porque os irmãos que me seguem no meu canal são irmãos comprometidos com as verdades das Escrituras. Muitos irmãos podem até dizer: o seu canal não cresce porque você não prega o que o povo quer ouvir. Você só prega o que o povo não quer ouvir. Ninguém quer ouvir a verdade, o povo quer ouvir a mentira e pregação de bênção e prosperidade. Você não prega isso, por isso seu canal não cresce. Jamais eu pregarei isso para crescer meu canal. É por isso que o seu canal não cresce. O nosso canal está de acordo com as palavras de Jesus Cristo, Lucas 12:32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O pequeno rebanho que me segue no meu canal são os que já conheceram
a verdade, e a verdade libertou das mentiras deste mundo enganador. Os povos da terra estão sujeitos à escravidão dos sistemas religiosos da terra, porque o povo gosta de serem enganados pelos sistemas religiosos da terra. Mas quando se conhece o Cristo das Escrituras, não tem como se enganar com os sistemas religiosos da terra. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Todo religioso conhece essas palavras de Jesus Cristo, conhece essas benditas palavras, mas eles não entendem o que é conhecer a verdade, o que é ser liberto por Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, Jesus Cristo nos libertou dos sistemas religiosos da terra e nos deu o dom do discernimento para nós discernir as Escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Quem não tem o dom do discernimento, come uma cebola, dizendo que está comendo uma maçã. Quem tem o discernimento, não come uma cebola, dizendo que está comendo uma maçã. Porque tem discernimento dado por Deus para discernir o bem e o mal, o que é gostoso e o que não presta. Porque tem muita gente religiosa na terra, por não ter discernimento, come uma cebola e diz que está comendo uma maçã. Tem um povão aqui na terra que não tem discernimento e pensam que na Nova Jerusalém vai entrar vivendo de qualquer jeito aqui na terra, vivendo de qualquer maneira, andando de qualquer jeito, mentindo, adulterando, com idolatria, ainda pensa que vão entrar na Nova Jerusalém. E ainda dizem: nós vamos entrar na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém Celestial. Tem um povo religioso aqui na terra que ainda está na lista dos que não vão poder entrar na Nova Jerusalém Celestial, mas mesmo assim na lista ainda dizem que tem certeza da sua salvação eterna e o direito de entrar no reino de Deus. Só porque pertence a um sistema religioso aqui na terra. Ele diz que vai entrar na Nova Jerusalém Celestial. Irmãos, o que vem a ser adultério para quem não tem o dom de discernir as Escrituras? O que vem a ser abominação para quem não discerne as Escrituras? O que vem a ser mentirosos para quem não sabe discernir as Escrituras? O que vem a ser idolatria para quem ainda não recebeu o dom do discernimento das Escrituras? O que vem a ser homicídio para quem não tem o dom de discernir as Escrituras? O que vem a ser medrosos e covardes para quem ainda não tem o discernimento das Escrituras? Para quem ainda não recebeu de Deus o dom do discernimento das Escrituras, a lista, para eles não tem ninguém nessa lista. Para eles todos estão inscritos no livro da vida nos céus para entrar na cidade santa. Então, na lista, não tem nenhum religioso na terra. Na lista do Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15. Pergunte para um religioso que ainda não recebeu de Deus o dom de discernir as Escrituras: quem é os cães do Apocalipse 22, 15? Quando eu ainda não tinha recebido o dom dado por Deus para discernir as Escrituras, se alguém me perguntasse quem é os cães do Apocalipse 22, 15, eu não sabia responder, porque eu não discernia dentro das Escrituras quem seriam os cães do Apocalipse 22, 15. Depois que Deus me deu o dom de discernir as Escrituras, nos seus originais, a própria Escritura me respondeu quem é os cães de Apocalipse 22, 15. Está lá em Isaías 56, 11. Eu nunca tinha lido, nunca passei na minha mente de comparar Apocalipse 22, 15 com Isaías 56, 11.
Mas está lá a resposta. Quem é os cães? Isaías dá a resposta bem direitinho. Então não foi eu quem escrevi o livro de Isaías, viu, irmãos? Não foi eu. Então eu apenas estou citando. Quem quiser vá para lá e leia lá. Comparem Apocalipse 22:15 com Isaías 56:11, que você vai ver quem são os cães do Apocalipse. E toda a lista dos que não vão poder entrar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, está em Apocalipse 21, 8 e 27. Aqui está a lista. Se você, meu querido irmão e ouvinte, se encontra nessa lista de Apocalipse 22:15 e Apocalipse 21, 8 e 27, saia o mais rápido possível. Saia hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez você me diga, irmão, como eu posso saber se eu estou na lista do Apocalipse 21, 8 e 27 e Apocalipse 22:15? Como eu posso saber se estou lá? Vocês leiam Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22:15. Prestem atenção. Se vocês estão incluídos nessa lista. Se você é idólatra, você está incluído nessa lista de Apocalipse. Se você é um adúltero, você está incluído nessa lista do Apocalipse. Se você mente, é um mentiroso, está incluído na lista do Apocalipse. Se você se omite de pregar ou de falar a verdade para os outros, você está incluído no livro do Apocalipse, ou seja, na lista do Apocalipse. Se você faz coisas abomináveis aos olhos de Deus, você está incluído na lista do Apocalipse. Se você se apoiarem ou se opõem contra as verdades das Escrituras, você está incluído na lista do Apocalipse. Confira na sua Bíblia Apocalipse 21, 8 e 27 e Apocalipse 22:15. E veja se vocês não estão nesta lista do Apocalipse. Porque se você estiver na lista do Apocalipse, você tem uma chance hoje ao ouvir a mensagem do Atalaia de Deus. A nossa missão aqui na Terra é avisar o grande perigo que os religiosos correm aqui na Terra, por não discernir as Escrituras nos seus originais, por não discernir as Escrituras como elas são. E de qualquer maneira eles pregam as Escrituras da mente carnal deles. Muitos religiosos, aonde abrem a Bíblia, eles dizem que é a palavra de Deus. Quem tem o discernimento das Escrituras nos seus originais não diz que a Bíblia do Gênesis e Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Quem tem o discernimento das Escrituras nos seus originais sabe que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, todos que foram agraciados por Deus com este dom do discernimento das Escrituras Sagradas nos seus originais são acusados pelos religiosos tradicionais de hereges, falsos profetas, profanos, por não crer que a Bíblia do Gênesis e Apocalipse não é a infalível palavra de Deus, mas sim, na Bíblia do Gênesis e Apocalipse contém a infalível palavra de Deus. Só quem pode professar esta crença de que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus é quem recebeu o discernimento dado por Deus para discernir as Escrituras nos seus originais. Os originais das Escrituras nos mostram a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus, na cidade santa, Nova Jerusalém Celestial. Irmãos, nós vos mostramos a lista do Apocalipse. Vamos mostrar outra lista mostrada por Paulo, de quem não herdará o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21. Nesta lista de Paulo, ele inclui até quem se envolve com partidos políticos. Vamos apresentar a lista de Paulo, quem não vai herdar o reino de Deus. Paulo nos apresenta a lista
e assegura com convicção que os que tais coisas praticam, que estão praticando estas coisas, que está nesta lista, não herdarão o reino de Deus. É lamentável, irmãos. Nesta lista, Paulo, aos Gálatas 5, 16 a 21, está incluindo mais de 90% dos evangélicos do Brasil, que neste ano de 2022 se envolveram com a política, ou seja, com partidos políticos. Então, quem se envolve com partidos políticos está na lista do Apocalipse também. E não se converterem enquanto é tempo, não vão herdar o reino de Deus, a nova Jerusalém celestial. Talvez na sua Bíblia você não leu, ou seja, não se encontra a palavra partido, mas na minha Bíblia tem a palavra partidos, na lista dos que não vão herdar o reino de Deus. Será que Paulo tinha autoridade para fazer esta lista de quem não vai herdar o reino de Deus? Sim ou não? Tinha ou não tinha autoridade? Tem hora que eu paro e começo a questionar como é que os religiosos, em geral, dizem que a Bíblia é a regra de fé e conduta cristã, mas isso, na teoria, na prática, não funciona como regra de fé e conduta cristã. Irmãos e ouvintes, se os irmãos têm a Bíblia como regra de fé e conduta cristã, então creiam no que está escrito na Bíblia sobre a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus. Vejam a lista do Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15 e Gálatas 5, 16 a 21. Jesus Cristo disse, aprendam de mim. Mateus 11, 29. Paulo disse, meus irmãos, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11 e 1. Quem deu a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus foi Jesus Cristo e Paulo. Irmãos, não entrará na cidade santa coisa alguma que seja impura, ou que contamine, ou seja abominável, ou mentirosos. Na cidade santa só vai entrar os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Só entra na cidade santa as virgens puras, a esposa do Cordeiro, sem mancha, sem nenhuma ruga. Irmãos, se eu creio que esta lista é verdadeira, eu tenho que procurar tirar os povos desta lista. Mesmo que eu não possa tirar os povos desta lista, mas pelo menos eu estou avisando o perigo que eles estão correndo, porque os seus nomes estão nesta lista dos que não vão poder entrar na cidade santa, Nova Jerusalém celestial. Como atalaia de Deus, não podemos nos omitir de avisar para os povos da terra e mostrar a lista dos que não vão poder entrar na cidade santa, a Jerusalém celestial. Estamos avisando para os povos da terra através do nosso canal no YouTube. Entre no nosso canal Atalaia da Última Hora, irmão Ferreira. Esta é a nossa missão na terra, avisar o grande perigo que os povos da terra estão correndo por desprezar as Escrituras e os seus conselhos e os seus ensinamentos. Muitos religiosos, por não ter o discernimento das Escrituras, pensam que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro nos céus. E naquele dia, no tribunal de Cristo, não vai ser encontrado o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro nos céus. Vejam que o livro da vida é um só, mas existem outros livros que não é o livro da vida. É outros livros para escrever as culpas, os pecados do povo da terra, para ficar gravado lá neste livro. No tribunal de Cristo, quem não for encontrado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, 11 a 15. Irmãos, vamos examinar
a nós mesmos, se não estamos na lista dos que não vão poder entrar na Cidade Santa, Nova Jerusalém Celestial. Cada um examine a si mesmo e confira na lista que Jesus Cristo e Paulo escreveram nas Escrituras. Ou seja, o Espírito Santo inspirou os homens santos de Deus para escrever tudo o que se encontra nas Escrituras, como advertência e aviso para os povos da terra. Como atalaia de Deus, estamos avisando e mostrando a lista dos que não vão poder entrar na Cidade Santa, Nova Jerusalém Celestial. Ninguém está obrigado a crer nas Escrituras Sagradas. Ninguém está obrigado a crer também na nossa mensagem. Nós estamos na obrigação de avisar, de mostrar as verdades das Escrituras. Quem crê nas Escrituras salvará as vossas almas do fogo eterno e enxofre, que é a segunda morte. Jesus Cristo mandou examinar as Escrituras, porque nelas está a vida do Cordeiro, e também a nossa vida está nas Escrituras. E a lista de quem vai entrar no reino de Deus não pode se encontrar nessa lista do Apocalipse. E a lista de quem vai entrar no reino de Deus e do Cordeiro não pode se encontrar nessa lista do Apocalipse. Jesus Cristo diz que os povos da terra erram tanto por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Oséias, no seu tempo, já dizia: o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. O povo vão se perder porque lhe falta conhecimento das Escrituras. O povo não tem conhecimento das Escrituras. Os líderes religiosos da terra não estão preocupados em mostrar para os povos da terra a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus e do Cordeiro. Vejam bem, irmãos, como Deus é bom e misericordioso e não quer que ninguém se perda, mas quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, para entrar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém Celestial. Os irmãos sabem porque Deus permitiu que se escrevesse esta lista nas Escrituras, para que nós examinássemos as Escrituras e encontrar esta lista. E quem examinar as Escrituras e acreditar nesta lista, examinar a sua vida, se a sua vida não condiz com a lista do que está nas Escrituras, e se a sua vida condiz com o que está escrito nas Escrituras. Se a sua vida ou se a nossa vida está de acordo com aquela lista do Apocalipse, irmão, vamos sair. É só nós sair das práticas dos que estão na lista, que o seu nome sai desta lista e Deus escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro nos céus. Deus não quer que ninguém se perda, mas quer que todos se arrependam dos seus pecados e os seus nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro nos céus. Não tenho dúvidas, irmãos, naquele dia, o nome que não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo ardente. Você crê nisto? Você crê que estas palavras são fiéis e verdadeiras? Estão limpo do sangue de todos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Somos atalaias da última hora, com a palavra original. Não vamos além das Escrituras, só vamos até onde as Escrituras vai. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Irmãos, em Cristo Jesus, examinem as Escrituras e ponham em prática o que examinou nas Escrituras. Eis a voz dos atalaias de Deus, eles exultarão de alegria, porque olho a olho verão a volta do Senhor a Sião, conforme Isaías 52, 8. Vemos em Isaías 44, 26.
Deus falando pela boca de Isaías e dizendo: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Então tudo está confirmado por Deus. Que estas palavras são fiéis e verdadeiras, foi Ele que confirmou. E tudo que nós falamos aqui, não falamos de nós mesmos, falamos porque o Espírito Santo nos deu a guia e o discernimento para mostrar para os irmãos esta lista do Apocalipse e os nomes que estiverem naquela lista. Se essas pessoas não se converterem, não saírem desses sistemas ao qual existe todos aqueles nomes, naquele dia os nomes não vão ser encontrados no livro da vida do Cordeiro. Mas todos têm chance hoje. Examine as Escrituras para que vocês possam receber de Deus a revelação e os seus nomes sair daquela lista do Apocalipse e ser escrito no livro da vida nos céus. Era tudo o que Deus tinha para revelar para os povos da terra antes do toque da última trombeta. Então, os irmãos, a última trombeta vai tocar. Jesus Cristo vai vir em nuvem de glória para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras. Mas é lamentável, irmãos, quem estiver vivendo aquelas práticas daquela lista do Apocalipse, na idolatria, na feitiçaria, inimizades, partidos políticos, em contendas, mentindo uns para os outros, levantando falso, desejando mal ao seu próximo, inventando mentira nas redes sociais. Então, irmãos, a partir de hoje que vocês ouviram esta mensagem, se estavam naquela lista, saiam daquela lista. Venham para os braços de Jesus Cristo, que está de braços abertos para receber vocês e escrever os vossos nomes no livro da vida do Cordeiro nos céus. Então este é o conselho, é a palavra revelada dos céus. Deus em Cristo seja louvado. A igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir, diga amém.